Cara, você lembra da treta que deu entre o Mike do Tasercraft e o Authentic Games? Duas figuras importantíssimas que marcaram geração por conta de vídeos do Minecraft. Eles eram amigos, ou pelo menos a gente achava que era, né? Interagiam, gravavam juntos e de repente, lá no ano de 2022, acho que foi 2022, teve uma treta grande entre eles, tá? Eles brigaram feio e se separaram, falaram, a gente não é mais amigo, tá? Foi cada um pro seu lado mesmo, teve xingamento, teve uns negócios assim, meio esquisito mesmo. Falou que o outro é mau caráter, falou, não vou me envolver, e tudo por conta de política. Assim, foi um ano muito complicado por conta de eleições, né? E aí a gente teve lado de esquerda contra lado da direita, e muita gente acabou tretando por conta disso, tá? E eu lembro que na época o Authentic, ele se posicionou bastante, ele era da direita, ele falava bastante do Bolsonaro, e muita gente não gostava disso, não curtiu as palavras dele, mas pela forma como ele falou, tá? Não por conta do direcionamento político dele, pelo menos eu acredito que foi isso, né? E aí começaram a taxar ele de um bocado de coisa, inclusive de homofóbico e tal. E por conta dele falar que ia se posicionar sim pela direita, pelo Bolsonaro e tudo mais, muita gente meio que falou, então aqui a gente corta as amizades e tudo mais, perdeu uns seguidores lá, e uma dessas pessoas que acabou cortando o contato foi o Mike Tasercraft, tá? Se você não conhece essa história, a gente vai relembrá-la aqui. A questão é que agora essa treta voltou em 2025. Tem gente que tá ressuscitando tretas antigas, óbvio que no Twitter, e a coisa tá saindo do controle, mano. Não é que eles vão se resolver algum dia, não. A coisa foi feia a um ponto deles não se falarem mais, e as pessoas agora estão revivendo isso de uma forma horrível. A gente vai entender toda essa história no canal do meu querido amigo Fake. Olha só, se você não é inscrito, cara, você tá perdendo um dos maiores canais de opinião que a gente tem hoje em dia. Vou dar até o like aqui antes de assistir, porque merece. E vamos ver, né, do que se trata essa volta estranha dessa treta que já era pra ter morrido. Foi muito triste pra quem acompanhava um dos dois. Se acompanhava um dos dois, ou os dois, porque foi uma coisa que dividiu muita gente, tá? Dividiu lados. A política, ela veio naquele ano ali pra destruir muitas amizades, infelizmente, tá? Então vambora, vamos entender da onde que veio essa treta, o que aconteceu, só bora então, play. Bom, rapaziada, antes de estar falando do assunto principal desse vídeo, eu queria de novo pedir uma ajuda pra vocês, que é pra ajudar o meu amigo Nobuki. Nobuki, pra quem não sabe, ele também tem um canal aqui no YouTube, onde ele... A gente também fez parte desse movimento aqui pra ajudar o Nobuki, tá? Vou aproveitar e deixar o link da vaquinha aqui embaixo, porque ele tá se mudando, tá indo pra uma nova casa, tá passando por uma separação, uma parada bem complicada e precisa levantar uma grana aí pra levar a filha dele pra essa nova casa que quer ir com ele, tá? Vamos ver o que... Eu acho que o Fei vai dar mais explicações, talvez? Ele comenta e também dá a sua opinião a respeito de alguns assuntos aqui na internet. Infelizmente, ele está passando por alguns problemas pessoais bastante sérios. Então, o link da vaquinha dele vai estar aqui no link fixado desse vídeo. Dá uma passadinha lá e faz qualquer tipo de doação. R$1, R$2, cara, qualquer valor vai ser bem-vindo. Bom, é isso, então bora pro assunto principal. E se não der pra ajudar com dinheiro assim, acho que só um like nos vídeos do cara, que são muito bons, inclusive, né, já dá aquela força que ele precisa, né? A gente precisa se unir nesses momentos de dificuldade. Vamos lá, então, vamos ver agora pra treta. O que aconteceu com a treta deles que voltou? Só bora. O ano é 2025 e as pessoas não esqueceram dessa treta. E eu acho que nem vou esquecer, rapaziada. Era complicado, cara. Porque as pessoas começaram a tomar esse lado aqui, tá? Isso aqui, pelo jeito, é de agora, esse comentário. Caramba, quero que o Authentic se... Aqui é Mike. As pessoas começaram a tomar lado, tipo político mesmo, né? Qual lado político? Você foi uma criança Authentic Games ou Resident Evil? Hã? Ah, acho que eu entendi o que isso aqui... Acho que eu entendi. Porque o negócio que ficou marcado, é eternizado aqui no YouTube, é eternizado nessas redes sociais. Meu Deus, o Authentic Games é homofóbico, bolsominion e fanático por religião. E o Mike do Tasercraft postou indireta aqui no Twitter. Eu tô... Putz, grila, decepcionada. O Autêntico marcou minha infância. Marcou de muita gente, tá? Inclusive a minha. Até porque... Isso aqui foi em 2022. Aqui a gente já vê que foi 2022, tá? Falando de grandes pessoas que marcaram época aqui no YouTube. Certeza. E principalmente, cara, na vida de muita gente. Sim, de novo, as pessoas estão comentando e opinando a respeito da treta que já aconteceu há uns 2, 3 anos atrás. Caramba, a galera... Deixa eu falar um negócio pra vocês. Mas a galera foge... de tudo, né? Cadê o limite nisso aqui? Vocês gostam de forçar. O Authentic, ele é um bolsonarista. Lixo machista tem que morrer. Que isso, cara? Nossa, as pessoas passam muito do limite. E o pior é que você vê que, assim, grande parte do público do Authentic são crianças, sabe? E eu acredito. Cresceram, né?
tipo, pra uma adolescência e tudo mais, e agora estão falando coisas desse tipo aqui. É muito esquisito, cara. Por que as pessoas sentem esse ódio, assim, ai, tem que morrer? Porque é simplesmente, pô, não gosto, né, das ideias da direita. Pronto. Ah, legal, eu gosto. Ah, beleza, cada um tem sua opinião política e tudo mais. É muito difícil para as pessoas levarem isso dessa forma. Eu sei que tem muitas ideias que se confrontam e tudo mais, mas a gente precisa ter respeito com os ideais das outras pessoas, entendeu? Eu penso assim, eu penso diferente. Beleza, vamos viver em concordância com isso, né? Concordando em discordar, cada um segue sua vida. Eu não vou xingar você e falar que você tem que morrer, né? O que as pessoas falam é que o Authentic, ele demonstrou que ele foi machista e foi homofóbico nos comentários dele, mas eu acho que isso aí já é pra outra esfera, tá? É outra esfera. Porque quando essa treta estourou, as pessoas falaram que não foi o posicionamento político do Authentic, mas a forma como ele falou, as coisas que ele falou que deram a entender que ele era uma pessoa ruim. Foi isso que a galera tava falando. Mas a verdade é que muita gente ficou pé da vida porque ele se posicionou politicamente, e isso aí, muita gente discordava, outros concordavam, e aí gerou uma batalha gigantesca ali, inclusive com outros youtubers, tá? Que já aconteceu há uns 2, 3 anos atrás, o Mike, ex-TazzyCraft e também o Authentic. Eu acho que dispensa apresentações, né? Provavelmente, se você está vendo esse meu vídeo, sabe muito bem quem esses caras. Sim. Foram youtubers e são youtubers que marcaram época aqui nessa plataforma. Muitas pessoas gostavam de assistir o conteúdo deles. Até hoje em dia as pessoas ainda veem e tal, mas... Teve os podcasts, né? Teve um podcast pesadíssimo que o Mike foi. Não é daquele mesmo jeito, né, rapaziada? Eu acho que antigamente tinha mais nostalgia, né? Porém, não podemos negar, mano, tanto o Mike como também o Authentic são pessoas assim de geração. Tava vendo ou jogando Pop Playtime aqui, ó. Alguém que marcou época na vida de muita gente aqui. Muitos dos meus inscritos cresceram assistindo esses canais, o Venom, até mesmo o próprio Monark quando fazia seus vídeos de Minecraft. Com esses dois não foi diferente. Muitas das vezes eles até gravavam juntos, enfim. A gente via e vendo por fora, pensava que não era apenas collab, que eles realmente tinham uma amizade assim muito profunda. Eu achava que eles eram amigos, porque pelo que você via dentro dos vídeos, era um conteúdo bacana, era interessante ver eles interagindo. Fundo ali. Mas aparentemente, infelizmente, acabamos descobrindo da pior maneira que não era bem assim. Pra quem não sabe, vou tentar relembrar e resumir pra vocês o que aconteceu e por que eles acabaram decretando o fim dessa amizade de longa data. Nessa última eleição que ocorreu entre o Lula e o Bolsonaro, muitas coisas acabaram saindo. Vocês viram que muitos youtubers e muitos influenciadores estavam bastante participativos nas redes sociais, opinando e dando sua opinião a respeito da política. Até aí tudo bem, cada um aqui é livre pra dar sua opinião e tal. Só que naquela época, rapaziada, se você, sei lá, mano, se manifestasse a favor do Bolsonaro e tal, só que naquela época... Nosso amor, eu vou gritar pra todo mundo ouvir. Eles tinham isso aqui em 2016, né? 2016, 2017. Então, dava a entender que eles eram muito brother mesmo. Saudade dessa época. Isso aqui é o Mike, né? Falando em 2016, 2017. Olha só o que aconteceu. Uma amizade, ou pelo menos, sei lá, interações que vieram de anos atrás, explodiram da pior forma possível, da forma mais tóxica possível por conta de política, religião foi ótimo, religião e pensamentos, né, sociais e por aí vai. Rapaziada, se você, sei lá, mano, se manifestasse a favor do Bolsonaro, por exemplo... Olha aqui, ó. O Authentic Games é homofóbico, bolsominion, fanático por religião, e o Mike postou... foi isso aqui mesmo. Você era dado como a pior pessoa do mundo, você era aquele cara que era machista, que não tinha caráter, que era preconceituoso, homofóbico, enfim. O Authentic, ele acabou, mano, não se importando com isso, e ele se manifestou apoiando o Bolsonaro. Eu lembro que muita gente acabou se manifestando contra o Authentic. Segundo eles, o modo como ele disse que... É porque ele a galera falou que é como que ele falou, tá? Eu não acompanhei muito isso, eu fiquei bem de fora dessas paradas, exatamente como ele falou, então não posso dizer pra vocês se foi ou não foi, né? Mas a forma como ele se pronunciou eu sei que foi bem direta, bem incisiva, falando mal da esquerda, falando muito bem do Bolsonaro e falando de coisas tipo da religião, que acabou entrando em conflito com a parte da homofobia. Por isso que a galera falou essas coisas aí, tá? Que ele seria machista e homofóbico, seria porque ele ressaltou alguns pontos da religião que eram muito importantes na campanha do Bolsonaro. E aí a galera falou que por esses pontos aí é que ele foi cancelado. Mas eu tenho minhas dúvidas, eu não sei se foi exatamente isso, porque realmente muita gente parou de seguir ele, falou mal dele por conta do apoio ao Bolsonaro que ele falou, né? Que apoiaria ali o lado do Bolsonaro e tal, foi um lado meio que preconceituoso, homofóbico. Então, por isso ele acabou
acabou sendo cancelado no Twitter e também foi cancelado pelos seus próprios amigos. E um desses amigos foi justamente o Mike. O que o Mike... Nossa, o que o Mike falou. Não acabe com a amizade por conta de política. Eu nem era amigo do cara. Caramba, isso é esquisito. É esquisito quando isso aqui rolou, porque não parecia. Parecia que eles eram amigos. Vocês viram os outros prints ali, né? Parecia que, pô, eu te amo, se eu te amar mais. Então o que era se não era amizade, né? Enfim. Só porque eu gravei com fulano anos atrás, isso não me faz amigo dele. A galera tende a romantizar youtubers que gravam juntos. Às vezes as pessoas só gravam pra fazer uma collab, só isso. Entendo esse posicionamento aqui, mas eu vou ser bem honesto com vocês. Eu não gravo com pessoas que, sei lá, eu não tenho compatibilidade, sei lá, entende? Mas eu entendi o que ele quer dizer aqui, eu entendi. Mas não parecia que eles eram amigos, pareciam que eles se davam tão bem a ponto de serem amigos há muito tempo, né? Mike deu sua opinião ali, ele ficou muito decepcionado com a forma como ele viu ali o Authentic se manifestar em prol do Bolsonaro e tal, e causou todo aquele burburinho, e por fim, você sabe, né, mano? Algumas indiretas daqui, outras de lá, e acabaram teve indireta. Muitas coisas, eles acabaram até mesmo se pronunciando. O Mike mesmo confirmou ali que, tipo, ele tava se desvinculando totalmente ali do Authentic, fez post no Twitter, até em live, mano, uma certa vez lá, ele reagindo ao vídeo do Hermione, ele falou a respeito disso, né, porque o Authentic na época, ele tinha colocado um comentário falando que não era apenas collab, que ele de fato gostava da amizade que ele tinha com o Mike, só que o Mike foi e respondeu dessa maneira aqui, que pra entender, o Authentic falou, não, gente, a gente era amigo sim, pra mim a gente era amigo, e o Mike mandou essa aqui, ó. Ser bem sincero, depois que o Mike falou isso, pra mim ele decretou de vez o fim dessa amizade, coisa que já tinha acontecido há muito tempo, né, convenhamos. Foi pesado, tá? O Mike mudou com o tempo, pode ser opinião minha, mas o Pac foi sempre o mesmo. Enquanto estivermos vivos, ele vive em nossa memória. Tá, vamos pro próximo comentário. Galera, chega de falso moralismo, mano. O Mike 2024... Falso moralismo. Não existe esse falso moralismo. Eu falo o que eu sinto, tá ligado? Que se foda. Ah, mano, vai se fuder, vai tomar no cu. Toque tem lá, o submundo. Ah, mano, eu não ligo, não. Eu tô muito feliz que hoje em dia, velho, eu sou uma pessoa muito autêntica, tá ligado? Eu falo o que eu penso. Se quiser me cancelar, pode cancelar. Porque claramente eu não vou falar algo que vai me cancelar, né? Porque eu não sou um babaca. Mas é isso aí, velho. Não foi indireta não, pô. Só usei uma palavra normal mesmo. Tá falando da palavra autêntico, né? Olha esse cara. Olha, por que olha esse cara? Ô, louco, gente. Mano, eu tô sendo 100% sincero, velho. Caralho, é melhor que eu falar, tipo... Ai, nossa, foram tempos lindos que marcaram a minha vida. Todo dia, quando eu acordo de manhã, eu sinto saudade daqueles tempos onde nós jogávamos Minecraft naquele mundo e trocávamos ideias e sorrisos. Ah, era um momento incrível. Ai, meu Deus, eu sinto muita saudade desse momento. Não, pô, tá ligado? Mano, é isso, tá ligado? Falar a verdade, velho. Mano, eu tenho 26 anos, velho. Tô quase com 30 anos. Vou ficar pagando de bom moço? Ah, vai se foder, vai. Não. Mano, odeio o falso moralismo, velho. Falso moralismo que vai pra puta que o pariu, tá ligado? Enfim, eu achei que foi uma declaração bastante forte dele, assim, e tal. Bem incisiva, né? Se ele de fato não via, assim, o Autêntico como um amigo dele, né, cara? Ou se ele via, ele só fingia mesmo. Era um negócio assim que, cara, depois dessa declaração ficou evidente isso. Pra complementar, o Mike, ele participou de um podcast e também falou a respeito disso, porque óbvio que o pessoal ia perguntar. Ele disse simplesmente que o Autêntico era mau caráter. Tomou-se medidas... Mano, todo mundo começou a falar disso. Basicamente, infelizmente, essa treta aconteceu no meio de uma época política do Brasil, né? Tipo, todo mundo votava, não, sei lá... aconteceu por conta, né, da época política. Lula no Bolsonaro, só que basicamente ela não tem nada a ver com política. Só pra esclarecer aqui. Aí é que tá a questão, será que não tem? É porque falaram isso mesmo, né, que a forma como o Authentic falou é que foi o estopim pra parada, mas eu tenho minhas dúvidas se foi exatamente isso. Eu vi, nessa época política, minha família se dividindo em alguns pontos, tá? Pessoas que apoiavam determinadas coisas e outras que apoiavam outras. Ah, foi muito complicado, não vou entrar nessa questão aqui, mas foi um momento que o Brasil, ele se dividiu. Amigos deixaram de ser amigos por conta de política, familiares deixaram de se conversar. Aconteceu rupturas, cara, aconteceu rupturas. É que acabou, tipo, a galera acabou levando pros dois lados, tá ligado? Polarização, né, bicho? Mas vamos ver por que ele, então, acha que o Authentic é mau caráter. Qual foi o que ele falou que fez o Mike pensar isso? Como sempre, que eu achei algo terrível. E foi esse youtuber que, tipo, realmente, de fato, ele era meu amigo.
Ué. Era meu amigo, então era meu amigo, mas falou que não era antes. Tá, tudo bem. Só tá se confundindo as palavras, eu acredito. Ele era muito meu amigo, eu mudei, a gente nunca foi ideia, tá ligado? E aí, tipo, eu meio que vi ele fazendo essas afirmações, assim, que eu não achei interessantes nas redes sociais, tá ligado? Se eu não me engano, ele falou que não... Eu já nem me lembro mais, velho. Ele falou que não concordava com certos tipos de viver, tá ligado? Certas maneiras das pessoas viverem, de se relacionarem e tal. E eu fiquei muito... Tava falando, né, de pessoas que são... de qualquer tipo que você possa pensar de homofobia saiu daí. puto, velho. Porque na época, a gente tinha amigos em comuns que faziam parte desses grupos. Inclusive, nosso personal trainer, que a gente às vezes malhava junto, ele fazia parte desse grupo. Olha lá, os bichos até malhavam junto. Até malhava junto. Pra quem não entendeu, ele se... Cara, como é difícil falar essas coisas. Ele se posicionou contra os LGBT. Acho que é o suficiente pra entender, né? Aí eu tuitei, tal pessoa se diz verdadeira, mas não é verdadeira. E aí, mano, acabou, tá ligado? Mas aí é que tá, tipo, o que é ser verdadeiro ou não ser verdadeiro? Ele já falou antes que se ficava do lado ou ficava... Porque se a questão é ser verdadeiro, ele tem que ter falado uma coisa e depois ter falado outra. Ai, cara, que situação ruim. Mas ele realmente foi taxado como homofóbico por várias outras pessoas por conta dessas declarações, tá? Não sei o que ele disse exatamente, como eu falei pra vocês, não acompanhei. Mas muita gente falou que foi sim. O Twitter, ele é, tipo, poucas palavras ali que você coloca, mas cada um tem a sua dimensão, cada um tem a sua história ali. Só que eu quis dizer realmente isso, tá ligado? Eu não concordava e achei que ele totalmente algo não, tipo, verdadeiro, tá ligado? Daquela pessoa, porque a gente tinha amigos e parentes não, tipo, pessoas próximas ali que, tipo, fazem parte desse grupo. Ah, tá. Por isso que ele disse que não seria verdadeiro. Tinham pessoas em comum deles que faziam parte desse grupo e o Authentic tratava elas muito bem, eu acredito, né? E aí ele achou que isso não fosse ser verdadeiro, vamos dizer assim, né? E era, tipo, um amigo mesmo, tá ligado? Ia lá em casa, conversava e tal, e eu fiquei, tipo, incrédulo, velho. Aí eu fiz esses tweets e a galera, tipo, canal de polêmica, mano, adorou, tá ligado? Porque os caras pegam um trechinho de texto e quer falar, Mike xingou o cara porque ele votava no Bolsonaro, votava no Lula. Mano, eu tô pouco me ferrando em quem ele vota, tá ligado? Importa é a postura dele, tá ligado? Sim. Aqui ele tá falando então que realmente foi o posicionamento dele político que levou ele a falar determinadas coisas, né? Que ele discordou. E eu acho que o que ele tá colocando aqui foi quando ele se posicionou contra grupos LGBTQIA+. Sim, eu imagino que deve ter se arrastado por muito tempo. Sim, até hoje, tipo, uma galera assim, bem... Não é tanto, assim, igual na época, mas uma galera ainda, tipo, fica me zoando e tal, falando assim, e o collab. Porque eu fiz uns tweets também, tipo, eu tava bravo já. Mano, eu tava bravo, a galera enchendo meu saco, era só um collab, velho. E aí pegou, né, virou meio que um meme. Só que, tipo, não, realmente, de fato, eu era muito amigo dele, só que a amizade se exauriu, tá ligado? Já não rola mais, a gente tem... Então ele tá falando que comentou aquilo lá, tipo, na hora da raiva, mas que eles eram amigos, sim. Entendi. Totalmente Precisou fazer diferente. vídeo, olha, eu tô fazendo esse vídeo pra postar. Mano, eu pensei em fazer, só que eu falei assim, não, mano, justamente agora na época do política, né? Tava, tipo, acabando, a galera tava louca, mano. Tá até hoje, né? Por causa de política, eu não quis... Velho, a galera tá cagando de doido, literalmente. Eu não quis me posicionar nessa época, porque justamente eu não queria que fosse uma treta relacionada à política, tá ligado? Eu nem queria que fosse uma treta, apesar de tudo. Eu queria só, tipo, fazer meu comentário ali e acabou. Só que, mano, as coisas fugiram do controle, tá ligado? Enfim, rapaziada, depois de um tempo, o Authentic também participou de um podcast. Nesse podcast, óbvio que também lhe seria perguntado, mesmo que indiretamente as pessoas ali comentaram e tal. O Authentic falou que muita gente virou as costas pra ele e também ele citou esse fato que aconteceu com o Mike. E ali ele meio até que se emocionou falando a respeito desse assunto. Quase chorei, tá? Por quê? Eu fiquei emocionado, mano. Sacanagem, sério? Juro de coração. Antes de começar, é porque... Cara, o cara é quando um eu fake. fico... Juro, Não, eu tô puro. Eu quase chorei, pessoal. Por quê? Porque, meu irmão, pô, toda história, né, que a gente viveu... Deus. Nada façam por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Aí, pessoal. Filipenses 2:3. Um abraço pra vocês. Tchau. Tchau. Liga pra nós. Enfim, eu acho Eu não entendi muito bem esse corte aqui. Mas ele só falou que tava se emocionando por conta dos acontecimentos, né? E que ele, de fato, sentia falta. É a história e tudo mais, né? que essas foram as últimas coisas, assim, grandes envolvendo esses dois, porque eles acabaram, sim, comentando. Não foi apenas, sei lá, baseado em diretas. De fato, eles ali vieram às vias públicas e comentaram e falaram a respeito disso, tanto o Mike como também o próprio Authentic. Tá, mas isso foi a treta que aconteceu. Eu quero saber o que aconteceu agora. E eu acho que todo mundo achou que toda essa situação já tinha se passado, já tinha acabado, que as pessoas não iam ficar mais vivendo. Mas assim, rapaziada, é aquela coisa, né, mano? É uma treta envolvendo duas grandes pessoas aqui na Nossa. internet. Então,
Olha aqui, isso aqui é interessante a gente ver, olha só. Isso aqui é o Mike falando, eu não sei se eu acredito que naquela época. Algumas pessoas ficaram tão focadas nessa treta de um não ser mais amigo do youtuber fulano, e ninguém percebeu que ninguém é mais amigo dele. Eu apenas fui um dos únicos que falei sobre. Não é sobre política, e sim sobre caráter. Passar a imagem de um bom moço com camiseta branca e pregando o nome de Deus na internet é fácil, difícil é amar como Jesus realmente amou. Enfim, é isso. Essa é a última vez que eu falo sobre essa treta, vamos para a próxima. 2024 tá aí, e eu quero que todos sejam felizes, que realizem todas suas metas independente de religião ou opção sexual. Então é óbvio que o pessoal sempre vai relembrar e sempre vai comentar e opinar a respeito disso. Você pode Isso em 2024 mesmo, né? Então eu acho que realmente foi muito com relação à religião, tá? Ele falou que não é sobre política, sobre religião e sobre essa questão do apoio à comunidade LGBT. até achar isso injusto pra um lado ou pro outro, mas, mano, é um negócio que sempre vai acontecer. E o engraçado, rapaziada, é que aconteceu de uma maneira bastante bizarra. De vez em quando, como eu falei, o pessoal fica revendo e tal, mas tem gente que força muito essa treta, sabe? Daí a conta da comunidade de Minecraft lá no Twitter acabou fazendo uma publicação bastante simples, perguntando pro pessoal qual criança que eles foram. Ou Ah, tá. Então foi a comunidade de Minecraft mesmo que fez essa pergunta, né? Porque são dois youtubers que fizeram muito conteúdo e marcaram gerações. Authentic Entendi. Games ou Resident Evil. E assim, não tem nenhum mic aqui pra vocês terem uma noção. É verdade, mas não tem ainda nenhum assim mic. o pessoal vai dar um jeito de encaixar o mic nisso daqui. Você Caramba. vendo, vai ver que tem Nossa! Infelizmente, a desgraça do Authentic. Que isso? pessoas bastante de boas ali comentando essa enquete, Sim. dando a sua opinião também, falava também de outros youtubers que eles cresceram assistindo. Do meu lado, por exemplo, eu assisti muito mais o Authentic do que o Resende. O Resende eu achava meio que, sei lá, mano, meio que estranho e forçado. Já o Authentic eu me divertia muito mais assistindo o conteúdo dele. Mas enfim, muitas pessoas comentaram, opinaram a respeito disso, e até aí tudo bem. Só que É engraçado, né? Por que a gente não pode ver mais de um criador de conteúdo do mesmo assunto? É esquisito, né? Eu não entendo esse tipo de coisa. Mas, assim, a galera assistia mais um conteúdo do que o outro. Eu acho que é isso que a comunidade quer dizer, né? Só que quando aconteceu essa treta do Authentic com o Mike, realmente as pessoas pararam de assistir um ou outro quando tomaram lados, tá? O negócio foi muito além da criação de conteúdo. A coisa realmente pegou fogo. Isso naquela época. E agora a galera, pelo jeito, ainda tá relembrando, tipo, eu não assisto mais o Authentic por conta daquela treta de 2022. Eu acho que é isso, né? de certo modo, o pessoal também começou a relembrar a treta que aconteceu entre o Authentic e também o Mike, e aí que vem um problema, mano. Porque as opiniões começaram a ser um pouquinho mais pesadas e Bem até mais mesmo pesada. um pouquinho mais pessoal. Aqui, ó. Mike, e aí que vem um Você problema, foi uma criança bolsonarista ou homo... mano. Porque as opiniões Nossa. começaram a ser um pouquinho mais pesadas e até mesmo um pouquinho mais pessoal. Authentic tinha que ser preso, foi homofóbico. Eu vi muita gente falando que ele foi, mas eu não vi o comentário que fez ele ser taxado como isso. E quando eu digo que eu não vi, é porque eu não fui atrás mesmo, né? Não quis participar dessa treta. Tinha comentário falando que o Authentic era um machista, bolsonarista lixo. Vocês gostam de forçar o Authentic, ele é um bolsonarista lixo, machista, tem que... E até tá falando pro carinha de raça pra cima. Outros desdenhando e zoando se você foi uma criança bolsonarista ou homofóbica, ou simplesmente cagando ali pros dois, principalmente pro Authentic, e falando que o cara é Caraca. Team Mike, tá ligado? Enfim, teve vários comentários. Tinha que ser preso. Tinha que ser preso. Caramba. Não, fora tinha que ir de arraça pra cima. Desse tipo. Outros até um pouquinho mais pesados, mas resolvi não colocar aqui. Mas só pra vocês terem uma noção, mano, que é uma treta que já dura mais de 2, 3, 4 anos e o pessoal ainda continua relembrando isso. E como eu falei, eu acho que eles nunca vão esquecer, sabe? Mas o problema, cara, é do jeito que essas pessoas se expressam, né? Eu sempre costumo Isso. dizer aqui que o Twitter, eles não se importam com nada. Eles falam o que eles querem falar e pronto. Mike lixo, bichinho. Isso aqui é um comentário que eu acredito que seria considerado homofóbico pela maioria das pessoas, né, meu amigo? Cara, é muito triste ver isso, né? Olha só o que aconteceu. As pessoas realmente se dividiram por conta daquela treta e agora se posicionam dessa forma agressiva e, tipo, né? Dos dois lados. Dos A gente dois já lados, viu muita sim. gente processar alguém assim por conta no Twitter. Isso aqui Aham. aconteceu principalmente com o Selbit, porque ele foi a primeira pessoa a processar contas no Twitter. Depois outras pessoas também aderiram mesmo, como o próprio Felca. E Uhum. até recentemente, mano, eu vi absurdos das pessoas comentarem a respeito do Games Edu. Agora, curiosamente, o mesmo sim. tá acontecendo com o Authentic ou até com o Mike. A gente vai se deparar sim com vários comentários das pessoas falando um monte de coisa do Mike e também do próprio Authentic Game. Cara, era uma postagem tão inocente, né, da comunidade ali, e aí virou um bagulho desse pra você ver que as pessoas guardam rancor sim, e continuam, né, trazendo essa treta à tona. Era só responder um ao outro, né?
Resumindo, né, cara, a internet, ela é bastante tóxica, cara. Nossa, essas coisas aqui eu acho que nunca vai mudar. Mesmo que a gente fale pra esquecer e tal, tem coisas que não dá, mano. Mas, infelizmente, o Twitter é normal isso aqui acontecer. Uma enquete que era bem simples, só pra você opinar e falar qual que foi o youtuber que você cresceu assistindo, e o pessoal já transforma e leva isso aqui pra um lado totalmente diferente, cara. É bizarro, mano. Detalhe, isso daqui, mano, se refere às pessoas que estão atacando os dois lados, seja o Mike ou até mesmo o próprio Authentic. Não é especificamente defendendo ou falando que um lado tá sofrendo mais que o outro. Apesar de eu ter uma opinião própria também, que eu já falei, já externei aqui várias vezes, que eu não concordei muito com o cancelamento do Authentic. Mas vocês viram que não importa. Alguém sabe o que foi que ele disse certinho? Porque eu não sei o que foi, eu tô começando a ficar curioso. Muito do que a gente fala, o que acontece aqui. Eu digo também, quando comentou disso, o cara foi muito massacrado na internet e até nos dias de hoje ele é relembrado por isso. Mas enfim, esse é o vídeo, só pra falar pra vocês, né, mano, isso que acabou acontecendo aí ontem, ou antes de ontem, aqui na internet, principalmente lá no Twitter, onde foram pra um lado totalmente diferente, sabe? Totalmente Era apenas diferente. uma enquete simples pra saber qual foi a criança que você foi ou que você cresceu assistindo. Sim. O que eu vejo é o seguinte, não é que a treta voltou, né? É que ela sempre esteve aí e as pessoas aproveitaram esse momento pra falar dos caras, né? Não foi a treta que voltou e tudo mais, ela aconteceu e eu acho que ela morreu ali, mas eu entendi o que o Fake quer dizer, né? Que as pessoas, elas levam isso pra vida, levam pro coração e acabam modificando e alterando o valor das coisas, né? Era uma postagem que era para ser nostálgica, para as pessoas falarem sobre como que foi a infância delas, com que youtuber que elas passaram mais tempo, o que elas lembram desses youtubers, qual é a memória, né, que elas têm de momentos legais do Minecraft, assim, e as pessoas vão lá e retornam com uma treta que já era pra ter acabado. Eu tenho certeza que foi muito impactante pra muita gente quando aconteceu e acabaram se dividindo, né? As pessoas que provavelmente assistiam os dois, agora não, só assisto um ou outro. E tudo sim por conta de um viés político originalmente que acabou gerando opiniões, expressando opiniões, né? Que acabaram sendo colocadas de uma forma bem complicada, tá? Eu quero dizer que, pelo que o Mike falou aqui, não foi por conta da política, foi por conta do que ele falou, mas ele falou por conta de se posicionar politicamente, entende? A bagunça que foi. É muito triste ver que essas memórias nostálgicas da nossa infância e tudo mais são trocadas por conta de tretas e de coisas que já aconteceram e a gente não aprende com isso. Eu sempre digo que a gente tem que trazer essas tretas, esses problemas na internet, fofocas assim, pra gente aprender com o que aconteceu no passado e não repetir esse problema no futuro, tá? Tem que ter uma lição de moral, tem que ter um final feliz, tem que ter uma coisa boa saindo dessas tretas, senão é só fofoca por fofoca. E aí é uma porcaria. Não, a gente tem que aprender sobre essas coisas. E o que eu aprendo aqui, pô, se você for se posicionar politicamente ou com algum tipo de opinião que ela seja um pouco mais complicada e tudo mais, você pode afetar vidas. Olha só que loucura, né? Então, tem muito dessas coisas que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai falar, como a gente vai falar, que eu acho que é o mais importante, né? Porque falaram que foi como o Authentic falou que causou um grande problema. Nesse caso aqui, não são os dois que estão voltando com as tretas, né? Mas você vê que essa treta impactou tanto as pessoas que agora, ao invés de elas relembrarem a nostalgia e a infância delas, lembram de uma coisa negativa. E isso aqui é uma coisa difícil da gente se blindar, mas eu acredito que é muito importante a gente sempre colocar as energias positivas, as coisas positivas da nossa vida na frente das coisas ruins. Eu acho que essa fica a grande lição aqui, tá? Se eu posso simplesmente lembrar de um momento lá do Authentic ou do Mike ou de qualquer outra pessoa que sentimento positivo que me lembra uma coisa boa, ao mesmo tempo também me vem um sentimento ruim de uma lembrança negativa, que foi essa treta, foi coisa que eles falaram, naquele momento que eu vou twittar, me veio as duas lembranças e eu vou twittar sobre isso, eu vou escolher se eu vou postar a minha lembrança positiva ou a lembrança negativa. Eu sempre defendo que a lembrança positiva nostálgica é a melhor que tem, é o que traz coisa boa pra você, sabe? E quanto mais você nutrir sentimentos bons, coisas boas e falar, externalizar essas coisas boas, melhor elas vão ficar e as coisas ruins vão sendo, sabe, soterradas aos poucos por essas coisas boas. E ao mesmo vale para as coisas ruins. Se você só falar de coisas ruins, essas coisas ruins vão soterrar as coisas boas, porque ninguém é feito só de luz ou de sombras. A gente tem problemas e a gente tem felicidades, a gente tem obstáculos, a gente tem vitórias, a gente tem derrotas na nossa vida. A gente é que decide qual o caminho que a gente vai lembrar, que a gente vai externalizar e falar. O problema do Twitter é que falar o bem não gera clique, né? Então as pessoas acabam falando o mal
da pior forma possível, achando que não vai ter consequência, por isso que o Fei falou dos processos aqui, e simplesmente tornam aquele lugar, infelizmente, tóxico e horrível. Eu espero que você tenha uma boa lembrança de qualquer um desses youtubers que foi citado aqui e que mantenha ela viva na sua memória, porque, na verdade, a sua memória, a sua nostalgia é muito mais importante do que ficar discutindo treta no Twitter. E se os dois já seguiram a vida deles, apesar de tudo, por que que a gente vai ficar se apegando a momentos ruins, ao invés de aproveitar os momentos bons que a gente teve, não é mesmo?